Olá pessoal, Gilmar aqui de novo e agora vim preparado para falar para vocês sobre a última parte dos passos, da despoluição de córrego, que é o 7º e o 8º passos. Já falamos aí sobre a definição de uma bacia, o nome do córrego em que o pessoal quer que despolua ou que a gente quer que despolua, verificação dos dados de campo, verificação dos dados de escritório, viabilidade técnica para verificar se existe viabilidade técnica para a execução da despoluição, se não tem muita remoção, se não tem muita favela. Falamos também sobre a vistoria de campo, sobre o projeto das redes que tem que ser remanejada, que tem que ser feitas interligações em coletor-tronco, ou mesmo em rede coletora de esgoto, e retirar todo o esgoto dessa galeria de águas pluviais. Tudo isso aí são ações em que impactam diretamente na rede de águas pluviais. E tudo isso tem que ser sanado, porque senão a gente não consegue chegar numa despoluição satisfatória. Bom, mas a despoluição é um passo, eu não digo que é simples, ele é técnico, mas a gente percebe que depois de um certo tempo, depois de algumas despoluições, que eles são repetitivos. Na verdade, se torna uma rotina, como uma rotina qualquer, sobre um processo qualquer, em que, por mais complicado que ele seja, a gente aprende a fazer e a partir daí tudo se torna muito simples. E despoluir córrego é a mesma coisa, não tem muito segredo para a gente conseguir chegar num bom resultado. A gente vai encontrar variações de uma bacia para outra, isso vai se somando e a gente acaba aprendendo que, no final, todas as despoluições de córregos, de rios, não muda muito, é a mesma coisa, são sempre os mesmos impactos que causam a poluição num rio, e são impactos que nós mesmos causamos para que isso aconteça. Agora, tem uma parte que é muito mais importante, que além da companhia de saneamento básico e além da prefeitura estar envolvidas no processo de despoluição, porque isso acaba virando rotina, é uma coisa que aqui em São Paulo e em alguns estados também eu já percebi que as companhias e as prefeituras estão preocupados com essa questão da despoluição. Existe um fator muito mais complicado, que é a questão do envolvimento com a população. Envolver a população dentro desse processo, em que momento que a gente deve fazer isso? A partir do momento em que a gente descobre que existe a viabilidade técnica para que seja iniciado o processo de despoluição, esse é o momento em que a gente deve começar a buscar, dentro da bacia hidrográfica, dentro dos limites da bacia hidrográfica, as lideranças que existem dentro dessa bacia, para que a gente consiga fazer um trabalho com eles, para que eles, sendo lideranças dentro da bacia, consiga promover ações em que reúna o maior número de pessoas possível, para que a gente consiga explicar para eles o que a gente pretende fazer com a questão da despoluição, se eles estão interessados nesse processo de despoluição e o que eles podem fazer para ajudar a gente nesse processo de despoluição. Porque uma vez que o córrego esteja despoluído, a gente precisa de contar com a população para que essa despoluição perdure, essa poluição permaneça, porque existe a grande questão da poluição difusa, que é o lixo que é jogado no chão, papel que é jogado no chão, descarte de óleo em galeria de águas pluviais, descarte de tinta em que as pessoas lavam, pintam a casa e depois vão lá no meio-fio e jogam o resto de tinta. Tudo isso vai para o córrego, tudo isso vai para o rio, tudo isso polui. Então isso, a população tem que começar a perceber que não pode mais ser feito, porque nós temos um córrego em que ele vai ficar despoluído. Se ele não for um córrego concretado, provavelmente vai começar a ter peixinho, vai começar a ter garça, porque uma coisa acaba chamando a outra. Não vai ter mais pernilongo, porque os peixinhos comem as larvas dos pernilongos. Não vai ter mais barata, não vai ter mais rato, porque não vai ter mais alimento no córrego para que eles lá sobrevivam. Então tem todo um processo em que a população tem que se sentir beneficiada também, para que ela consiga participar desse processo.
E tudo isso tem que ser explicado, e nada melhor do que descobrir as lideranças dentro da bacia, para que a gente consiga fazer reunião com essas pessoas e desperte nelas o interesse da questão da despoluição, de uma melhor qualidade de vida, de um local em que não tem esgoto, um lugar que possa ser um local de contemplação, a prefeitura fazer algum parque linear, um local aprazível, um local em que a gente consiga sobreviver sem esse impacto ambiental terrível que a gente mesmo causa e que a gente acaba renegando, a gente acaba querendo fugir, ficar longe. É o contrário isso, é ficar mais perto e fazer com que as pessoas percebam que isso é possível. Outra coisa que acontece muito também é a questão de valorização dos imóveis. Nós percebemos isso em alguns córregos que nós despoluímos, que residência que fica do lado de córrego poluído vale muito menos do que outras casas que estão em outras ruas mais para cima, vamos dizer assim. Mas depois que acontece uma despoluição, em que a rua passa a ser uma rua de contemplação, uma rua em que o pessoal vai fazer caminhada, esses imóveis passam a valer muito mais do que dobram de preço. Então isso também é muito bom despertar nas pessoas esse valor, né? Esse valor monetário, né? Imobiliário que existe em cima dos imóveis deles. E aí as pessoas começam a participar desse processo de despoluição com prazer, porque sabe que além da questão da qualidade de vida, está melhorando as condições de vida dele mesmo como cidadão, né? E como uma pessoa que pode contribuir também e também valorizar o seu próprio patrimônio. Essa é uma questão bastante interessante e que é difícil fazer, mas que tem que ser feito, porque senão o pessoal não abraça a causa, e não abraçando a causa, o córrego não se mantém despoluídos. Eu tenho experiências de córrego despoluído que depois de um certo tempo voltou ao estado inicial, porque as pessoas não reclamaram que uma rede de esgoto rompeu, e aí o córrego acabou ficando poluído, e a gente tem todo um processo depois para descobrir onde que foi que rompeu, se é mais de um lugar, e tem todo um trabalho que não vale a pena a gente desprezar essa questão de envolver a população para que eles tomem conta e despertem, né, as companhias de saneamento básico, despertem a prefeitura de que eles têm que fazer alguma coisa. Uma vez terminado o processo de despoluição, a gente percebe que em muitos casos a própria população realmente começa a tomar conta. E aí o que nós temos que fazer enquanto morador é fazer a cobrança caso algum problema aconteça na rede. A companhia de saneamento ou a prefeitura tem que fazer um monitoramento desses córregos, ou quinzenal ou mensal. E esse monitoramento, já disse em vídeo passado, é como um filho que nasce. Você tem que tomar conta para sempre. Uma vez que você despoluiu, você tem que ir lá fazer medição, saber se a demanda bioquímica de oxigênio continua a mesma. A demanda bioquímica de oxigênio é a quantidade de poluente que existe na água, né? Matéria orgânica. Quanto mais matéria orgânica, maior é a demanda bioquímica de oxigênio. Matéria orgânica é esgoto, é qualquer contribuição que aumenta a quantidade de matéria orgânica na própria água. Então, isso tem que ser o mínimo possível, quase nada, né, para que a gente chegue numa água limpa aí de DBO de 5, DBO de 7, DBO de 10, que a gente já conseguiu em muitos córregos. E isso também dá para conseguir em córregos urbanos, né, conseguir uma demanda bioquímica de oxigênio bastante baixa. Só que isso tem que ser monitorado, ou quinzenal, ou mensal, ou pode ser bimestral também, mas aí depende de cada situação, de cada cidade, de como que as pessoas participam de todo esse processo, né? Eu acho que quanto mais a população estiver envolvida, fica mais fácil, tanto para a companhia de saneamento quanto para a prefeitura, fazer o monitoramento desses córregos. Então é isso, né? Nesse último vídeo dessa sessão dos passos, né, que é o 7º passo, que é o envolvimento da população, e o 8º passo, que é o acompanhamento, né, depois do córrego despoluído. Eu acho que com isso eu fecho, né, os 8 passos aí da parte de despoluição. É bastante complexo, às vezes, analisando, né, os passos, né, apenas a filmagem, mas é assim mesmo, a gente só consegue
fazer a despoluição, né, fazer com que ela aconteça lá no campo, fazendo mesmo, sabe? Não existe, é como um conselho para filho, né? Às vezes o filho não quer escutar, então tem que passar por aquilo para poder aprender. E na verdade, despolir córrego é isso, a gente começa fazendo, começa às vezes errando, dando uma cabeçada aqui, mas a gente conserta ali, vai descobrindo quais são as coisas mais importantes que a gente tem que fazer no processo de despoluição. Até que chega um momento em que você sabe qual é o caminho certo. E a partir daí, a margem de erro é muito menor. Lógico que existe, mas é muito menor, e a certeza de que você sempre vai conseguir chegar no bom resultado, chegar numa boa despoluição. Então, eu encerro esse vídeo aqui da parte técnica. Os próximos vídeos vai ser mais vídeos para tirar dúvidas, e estou por aqui, qualquer coisa que vocês quiserem, existe um espaço aqui embaixo, escrevam para mim, falem o que vocês acharam do vídeo, critiquem se for o caso, falem o que vocês precisarem também, e no que eu puder ajudar, eu estou à disposição de vocês. Então é só por enquanto, muito obrigado e até o próximo vídeo.